O que se pode explicar em pouco tempo de uma história que completa 44 anos? Com certeza, há muito que se falar. Fotos, relatos, testemunhos, dificuldades e conquistas compõem a história da Assembleia de Deus em Boa Esperança. O ponto de pregação. Consta em nossos relatos que o primeiro ponto de pregação foi criado no ano de 1957 na casa do saudoso irmão Demostênes Lopes Cardoso, o pai da irmã de Norá, a quem deu a entrevista e contou como eram os cultos na sua casa naquela época. Olha, a congregação era pequena, né? Mas tinha bastante visitante, muitos visitantes mesmo. Da redondeza toda de Boa Esperança, os jovens enchiam a varanda. Ficavam pela janela, tudo assim, olhando. Eles tinham muita sede e muita fome de salvação e de Jesus. Só que não entendiam, né? Vinham e voltavam, alguns convertiam, não ficavam. Mas os cultos eram muito bons. Eu era bem jovem naquele tempo, bem menina, ainda existia minha mãe, né, com vida. Joel eu não conhecia, ele deveria estar naquele bolo, mas eu não conhecia, né? Aí, muito gostoso. Nós tínhamos culto de quinta-feira, terça-feira, né, de oração, os domingos, escola dominical, era tudo normalmente. E aí, cantavam todos juntos. Levantavam, cantavam. Mas não tinha aquela, né, boa separação como nós temos hoje. Mas era uma benção. O presbítero Demostênes Lopes Cardoso, que é o meu sogro, hoje de saudosa memória, e ele funcionou por alguns tempos na cerâmica, hoje Cerâmica Lagos, e dali por dificuldade de locação, nós fomos para a casa do nosso irmão Miúdo Almeida, que é o Lurival Almeida, que a gente chama de Miúdo Almeida, onde eu aceitei Jesus como Salvador no dia 19 de julho de 1967. O presbítero Demostênes, por necessidade, foi tirado do trabalho também da casa do nosso irmão Lurival Almeida e vindo para a cerâmica, voltou para a cerâmica novamente, aonde o irmão Milton Góes, que é o pai da Sueli, e ele cedeu a casa para a gente congregar. No ano de 1968, houve a mudança do ponto de pregação da casa do presbítero Miúdo Almeida para a casa do saudoso presbítero Milton Góes. Quem conta como foi a chegada da sua família aqui em Boa Esperança é a irmã Sueli Góes, filha do irmão Milton Góes. No ano de 1968, a qual meu pai morava em São Pedro de Aldeia, aonde ele trabalhava lá. Aí um belo dia pela manhã, meu pai levantou, que meu pai gostava muito de orar pelas madrugadas. Ele sempre foi um homem de oração. Ele levantou de manhã e falou assim pra gente, o Senhor, eu tive uma visão essa noite e o Senhor vai me levar para algum lugar. O Senhor me mostrou em sonho aonde eu vou. Aí, passados uns 15 dias mais ou menos, chegou um rapaz daqui de Boa Esperança, lá no serviço do meu pai, procurando pelo patrão do meu pai, querendo falar com o patrão do meu pai. Aí conversou com o patrão de papai, pedindo meu pai emprestado para vir para aqui, para Boa Esperança, para a cerâmica, para trabalhar 15 dias aqui na cerâmica, e depois ele devolveria papai de novo para Cabo Frio. Aí, nisso, meu pai veio até num caminhão de tijolo, que sempre fazia, eles levavam tijolo para Cabo Frio. Meu pai veio, quando meu pai chegou aqui em Boa Esperança, meu pai lembrou logo da visão que o Senhor tinha mostrado a ele, exatamente tudo que o Senhor mostrou na visão, papai viu aqui em Boa Esperança. Aí meu pai ficou 15 dias trabalhando aqui, depois meu pai voltou, falou assim pra gente, pra minha mãe, olha, eu não vou ficar mais aqui, eu vou para Boa Esperança, que o Senhor tem algo muito grande para fazer lá naquele lugar. E lá não tem igreja, não tem nada. E o Senhor me mostrou tudo que eu vi na visão, o Senhor me mostrou lá. Aí nós viemos aqui para Boa Esperança, meu pai trabalhou um tempão na cerâmica aí.
Aí um belo dia meu pai falou assim, não tinha congregação, a gente congregava assim na casa dos outros, né? Cada semana era numa casa. Aí um belo dia meu pai virou e falou assim, olha, eu vou botar um ponto de congregação aqui na minha casa. Mas como meu pai tinha muito filho e a casa era pequena também, mas aí o pai falou só, eu vou dar um jeito, vou trazer a congregação para cá. Aí ele levou a congregação lá para casa, para nossa casa. Aí a congregação ficou lá na minha casa de 1968 até 1974. O primeiro templo. Após alguns anos de pontos de pregação, o número de membros foi crescendo. Com isso, os irmãos viram a necessidade de um espaço maior para louvarem a Deus. E quem conta como foi a grande vitória da doação do terreno é o pastor Ivanil Ferreira Marins, que participou dessa grande conquista para a nossa igreja. Quando a gente passamos por ali, a gente olhamos aquele terreno e nós fomos assim muito perseguidos no ponto de pregação na nossa congregação aqui na Cerâmica. E nós passando, começamos a ver, vimos aquele terreno e eu perguntei, o terreno bom para nós construir a nossa igreja? Aí disseram, esse terreno, ele é da prefeitura. Ele é um terreno que foi doado para construir um posto de saúde. Mas eu trabalhava com Alcebiade Moraes Filho e fui me informar com ele a razão e como nós poderíamos possuí-lo aquele terreno. Ele disse, Ivanil, esse terreno foi doado do governo do estado para fazer um posto de saúde. E nós vamos reunir com o vereador Zeli Miranda e com o doutor Maurício Anabader para estudar o meio como podemos fazer a doação. E aconteceu que tivemos uma reunião e o doutor Maurício Anabader disse, olha, nós vamos fazer um documento, mas há uma necessidade de vocês construir uma assistência social. E esta assistência social vão embutir a igreja também junto. E nós vamos trabalhar em cima da documentação. E nós começamos a orar. E foi uma proposta, e depois nós conseguimos a documentação do terreno. E nessa documentação que nós conseguimos, aí nós chamamos o irmão Joel de Carvalho, que foi um dos pioneiros, e nós começamos a roçar o terreno, e tinha uma grande carrapeteira. E nós perguntamos, como vamos, Joel, arrancar esse carrapeteiro? Vamos meter um enxadão, vamos meter o machado nas raízes, e vamos matar uma corda e vamos jogar no chão. E assim nós começamos. E quando nós começamos, alguém veio no terreno perguntar qual a razão que estavam derrubando aquela carrapeteira e roçando. O irmão Joel de Carvalho, como morador de Boa Esperança e amigo do povo, disse, esse terreno agora foi doado para nós com documento e aqui vai ser construído assistência social e uma igreja, Assembleia de Deus. Então eles saíram, não falaram mais nada. E nós continuamos a batalha de limpar o terreno. E nós falamos com o pastor Lessa para a liberação da construção. E ele disse, Ivanil, como vamos construir uma igreja sem nenhum dinheiro? Mas nós reunimos o irmão Silas, o irmão Milton Góes, Joel de Carvalho, os irmãos, nós vamos construir. E a primeira doação foi de 3 sacos de cimento. E nós conseguimos fazer
o alicerce. O alicerce foi colocado, os tijolos queimados, em pé, e encheu de massa, de concreto, para levantar o templo. Isto foi muito gratificante. Reuniu-se os irmãos, irmão Cílio, irmão Milton, Joel, Joaquim, todos chegaram junto. E nós louvamos a Deus que conseguimos construir o templo, a congregação. A grande inauguração. Eu pensei como vamos fazer um grande trabalho, um grande evento em Boa Esperança. Vamos conseguir, com o pastor Israel, que era meu tio, trazer o pastor Kleber Moura, que era locutor da Rádio Assembleia de Deus, com o pastor missionário Lourenço Urso. E nós conseguimos fazer um palanque de bambu na praça. Esse palanque não podia subir muitos irmãos, só o pregador, o dirigente e alguns irmãos. E quando conseguimos colocar em Boa Esperança 5 ônibus, isso foi uma coisa que ficou muito marcante na nossa vida. E depois que terminamos o trabalho na praça, nós fomos o desfile até a congregação para a inauguração. E ali nós inauguramos a congregação. E naquele dia houve muitas conversões, não sei contar hoje quantos, mas houve muita decisão que aceitaram Jesus. E aí começou a nossa batalha do trabalho em Boa Esperança. E dessa congregação, hoje a gente pode contar 3 grandes igrejas, Assembleia de Deus do Ministério de Rio Bonito, em Boa Esperança. Toda a honra e glória pertence ao Senhor, mas nós temos essa alegria de contar quanto foi difícil, mas quanto Deus nos honrou até hoje. Então louvamos a Deus pelo trabalho que foi prestado pelos nossos companheiros que hoje já dormem no Senhor. Para hoje nós temos uma igreja no centro de Boa Esperança. E Deus fez muito milagre ali na nossa congregação. Fatos marcantes. Um ex-padre passou, eu estava orando, às 5h30, 6 horas da tarde, um domingo, passou um padre, parou e disse: eu quero falar 15 minutos. E 15 minutos ele deu recado para todos, povo de Boa Esperança, que alcançava. Em Boa Esperança tinha um alto-falante que saía para fora da igreja. Né? Tinha um alto-falante, era corneta, como tratava, né? E ele falou 15 minutos, entregando o recado. E nós louvamos a Deus, porque às vezes nós não tínhamos condições de dar o recado, como nós queríamos dar o recado. Mas Deus enviou esse homem de Deus, homem que ninguém poderia deixar, não é isso? E nem criticar, porque ele deixou o nome dele e o endereço. Um dia, nosso, de saudosa memória, seu Aparício Moraes, ele um dia me chamou para nós entrar em acordo, para ninguém perturbar o trabalho um do outro. E eu obedeci. E quando ele terminava a missa às 5h30, nós começávamos, não é isso, botar o nosso discozinho para tocar e evangelizando. E o povo vinha e a igreja começou a encher. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, é isso aí. Agora, eu não posso deixar de falar de uma irmã que se chama irmã Dinorá. Essa irmã Dinorá nos deu toda a cobertura. Às vezes eu, irmão Joel, estava molhado de suor, e ela chegava com café, com comida, e dava a gente: vocês têm que comer, eu tenho que tratar de vocês, porque vocês estão trabalhando na obra de Deus. Então, eu só tenho que agradecer ao irmão Joel, ao irmão Dinorá e tantos outros, porque nós unimos as nossas forças e Deus nos honrou de uma maneira toda especial.
Quem conta também com muito orgulho como eram os cultos naquela época é a irmã Angelina. A gente fazia festa, eu, uma irmã Nini de mãe Nini de Carlin, nós botávamos uniforme, fazia coisa na rua, era legal mesmo. Fazia uniforme, nós fizemos, tinha uniforme e tudo, agora a gente nem tem, né? Eu e mãe Nini saímos na frente com a bandeira. Isso foi há muitos anos já, né? Isso foi assim. Não, a festa a gente fazia aquela. Mas era muito bom, graças a Deus. Havia muito batismo com o Espírito Santo, crianças eram tudo batizados com o Espírito Santo. Era não, ainda é, né? Mas naquele tempo. E milagre naquela época? Havia milagre na igreja Assembleia em Boa Esperança? Bom, na minha vida houve milagre, né? Na minha casa houve vários milagres. Um dia o meu filho, esse que morreu de acidente, acordamos, a gente perdeu o sono, assim, não havia jeito de a gente dormir. Quando viu de noite, aí o garoto, ele estava já dormindo no cantinho da cama, ele deu aquele grito, aí o meu marido apanhou ele, levantou, achei até assim interessante, ele levantou o menino para cima assim, Senhor, Senhor, meu filho se chama João Evangelista. Aí o garoto, e qualquer coisa, chamava um Milton para orar também, né? Mas aí foi ele mesmo. Testemunho. Quem conta seu testemunho é a irmã Naí, membro da Assembleia de Deus e Boa Esperança já há 32 anos. Aí eu me converti, mas fiquei fumando. Fiquei fumando e nada de deixar o vício do fumo. Aí a minha filha Dilcé falou com o Oride, aí o Oride chamou de orar um dia de manhã cedo, foram lá em casa e oraram para mim, eu faria a verdade com eles. Aí ela orou e falou, ai, mano, de hoje para frente a irmã não vai mais, nunca mais botar cachimbo na boca. Aí eu fui, quando eles viraram as costas, que foram embora, eu peguei o fumo e o cachimbo, joguei fora e até hoje, graças a Deus, estou liberta. Tinha assim, valização não, mas tinha culto perto da frente da minha casa, ali na casa da irmã Eni. A mãe do irmão Luiz Carlos. E ali eu não ia, mas eu assistia da minha casa, eu assistia o culto, os hinos que cantava. Eu assisti tudinho ali. Só que quando chegou um dia, eu falei uma palavra. Eu disse assim, nós ia, sabe para onde nós ia? Nós ia para um centro de macumba lá em Boqueirão. Aí eu falei assim, tudo doido aí. Tu nem sabe o que está fazendo, nós vamos para o lugar certo. Ele estava certo e nós que ia, é que estava no caminho errado. Mas eu, depois que eu me converti, eu pedi perdão a Deus, já sabia mesmo que já está perdoado, que Deus me apanhou, me tirou de tudo quanto era ruim, me libertou de tudo e graças a Deus estou feliz da minha vida. Amém. Eu agora com meus 82 anos, eu estou melhor do que na época que eu tinha 40 que eu me converti. Já não era nada. Era uma coisa horrível mesmo. Só Deus na minha vida mesmo que me transformou e me ressuscitou. Graças a Deus, estou muito feliz da minha vida. Viúva do presbítero Devalci Miranda Cardoso, a irmã Eurídice contou como foi a sua chegada aqui em Boa Esperança e como era a igreja na época da sua chegada. Nós chegamos aqui no ano de 1980, né? Eu e meu esposo, Devalci Miranda Cardoso, nós mudamos para cá, nós viemos trabalhar aqui e nos tornamos membro da Assembleia de Deus de Boa Esperança. E quais eram os cargos exercidos por ele aqui dentro da igreja de Boa Esperança? Ele foi professor da Escola Dominical dos Jovens, depois foi também dos homens, dos varões, e foi também presidente de jovens, né? E mais tarde ele foi consagrado diácono e passou a ser auxiliar também do presbítero. Como eram os cultos naquela época? Como era dirigido? É como a forma tradicional que é hoje ou tinha alguma forma diferente de ser dirigido os cultos? Os cultos eram tradicionais como hoje, né? Era abertura, né, com os hinos da harpa, leitura bíblica, oração. Geralmente a palavra era explanada, né? A leitura bíblica introdutória era explanada. E depois vinham os conjuntos, o louvor do conjunto,
a oportunidade para as pessoas testemunharem e a mensagem final. E sobre a escola dominical, como era a escola dominical naquela época? Era já separada por classe? Como dirigiu os trabalhos naquela época da escola dominical? Primeiro era uma classe única, onde havia um professor, às vezes era Devalci, às vezes tinha o nosso irmão Josiel também. Ele regia a classe aqui, nessa época, e depois foi dividida em classe. Aí passou a ter a classe dos homens, a classe das irmãs, e a classe dos jovens, e a classe das crianças, que era dividida em duas. Era Joias de Cristo e Cordeirinhos de Cristo, que permanece até hoje. Os conjuntos, já existiam os conjuntos de hoje? O conjunto, a senhora contou pra gente antes da gente começar a gravar, que o conjunto das irmãs, ele se chamava Conjunto das Dorcas. Quem fez essa alteração para hoje, Conjunto Rosa de Saron, e qual foi o motivo da alteração do nome? O conjunto, quando nós chegamos, era das Dorcas, e a nossa irmã Zelina, ela fez a alteração porque algumas pessoas às vezes faziam até piadinha pelo nome do conjunto. Então, ela propôs, né, e deu a sugestão de mudar o nome, a qual foi aprovado, né, pela igreja para Conjunto Rosa de Saron. Também nessa mesma época foi criado o conjunto Vencedores por Cristo. Quem era o regente desse conjunto? Quem criou esse conjunto? Esse conjunto era regido pela irmã Miriam Lopes, a esposa do irmão Erides, e também pela irmã Ilza. Quem formou o conjunto, né, foi até a irmã de Norá, que ela colocou até um hino feito por ela, que é o hino que diz assim: somos vencedores por Cristo Jesus, somos vencedores por Cristo Jesus, a batalha está travada e a luta... Eu até esqueci o resto. Então foi formado o conjunto Vencedores por Cristo, nessa época. Agora, vamos avançar alguns anos e vamos para o ano de 2005, ano de grande mudança na Assembleia de Deus de Boa Esperança, pois o templo, que era construído com a fachada para o lado, foi modificado para frente para a rodovia RJ 124. Quem deu início a essa obra foi o presbítero Délcio, homem de Deus determinado na obra do Senhor. Então, meu irmão, conforme hoje a gente observa que há até um prazer de aproximação dos próprios irmãos que já congregavam ali, e dentro do meu sentimento, o que eu pude perceber ali, que apesar de ser um patrimônio pequeno, uma cidadezinha de pouca representação, mas que em frente passava uma grande rodovia e que passava gente de tantos outros lugares e que via a igreja e não parecia assim uma coisa de grande aparência. Então, ao virar à frente da igreja para o lado da rodovia, me deu aquele prazer no meu coração, o sentimento de ser uma coisa que quem visse se sentisse o prazer e achasse que era uma coisa que tinha a aparência, que tinha a apresentação. E isso não serviu tão somente para isso, mas para os próprios irmãos que continuam congregando lá, se sente mais feliz, mais honrado, se sente mais prazeroso, porque tem espaço para os irmãos servir ao Senhor e fazer a obra do Senhor com mais alegria, com mais perfeição e ter o prazer de louvar o Senhor. E porque igreja não é só para aparência também, é para aproximação de pessoas que vão ali para ouvir a palavra de Deus e no fim pode até aceitar Jesus e ser um grande servo do Senhor na continuação dos dias, né? E o prazer que os irmãos têm ali é exatamente o que nasceu no meu coração, de fazer uma coisa que pudesse trazer desejo em muitos corações de pessoas que moram ali no bairro mesmo e que não têm Jesus como Salvador. O senhor lembra mais ou menos em que ano que o senhor começou a construir as sapatas da igreja? 2005, né? É que a gente entrou ali e trabalhei um ano, deixei-o na condição que deixei-o, porque quando senti o desejo no meu coração de fazer aquilo ali, também nós já estava já no 4º mês que eu estava trabalhando e
dentro do possível, a gente conseguiu deixar daquele jeito, né? E o meu interesse ali ainda era fazer uma coisa de maior aparência, porque a fundação daquela igreja ali, você pode botar uma laje nela, pode fazer um pavimento em cima para atendimento social, porque a Sapata e a fundação dela foi feita para fazer uma obra grande, uma obra de laje, uma obra de maior apresentação. Mas do jeito que está ali, já eu percebo que já dá uma aparência legal, né? Como foi a recepção dos irmãos quanto a essa ideia do senhor? Como a igreja reagiu a essa ideia de virar a frente da igreja para a rua que ela era, para a rua que ela está hoje, para a rodovia? Foi bem aceito. Eu conversei primeiro com os irmãos, o que os irmãos achavam. Eles deram sim, levei ao conhecimento do ministério, tive o apoio do ministério, do pastor, e comecemos a obra. E quase no término do ano, o pastor ainda passou lá e me garantiu que era para mim ficar tranquilo, que no próximo ano a gente dava continuação. E eu não sei o porquê, eu fui tirado. E o presbítero Jaci, com muita honra, na época, que hoje é pastor, ele conseguiu dar por terminado uma obra naquela condição que traz muita alegria para os irmãos que continuam congregando ali. Tá. Então, quando eu voltei para lá, Deus já tinha iniciado a obra lá. Aí iniciamos com o irmão Joelso, João Batista, Luiz Carlos, José Luiz, Henrique, lá da Prenha, que hoje é presbítero, o Antônio Chicharro, que é o apelido dele, né? Que até um dia ele passou mal lá, a gente levou para casa, cuidar dele. Moisés, seu tio, e outros lá que a gente agora não lembra. Aí nós começamos. Aí quando a gente trabalhava sábado, feriados e domingo, para conseguir fazer a obra. Nós só paramos quando acabou. Depois, que quem veio depois, que começou a enfeitar o negócio, mas nós deixamos tudo pronto, inaugurado. Fizemos a primeira parte, depois a primeira parte ficou pronta, nós passamos para frente ali, depois demos início para trás, você lembra, né? Que demos início para trás. Tudo. O piso da igreja quem colocou foi Edmilson, Aguinaldo, Eucrídio, eu, Marquinho aqui do Parque Andréia, João, Jailson. Inclusive, eles ajudaram até com ajuda financeira. Na época que eu pedi, eles ajudaram. E tudo que a gente pedia, os irmãos faziam. Então, foi onde nós conseguimos fazer. Inclusive, a gente comprava até com o saldo da igreja, que também entrava, também ajudava. Então, mais umas irmãs dava a galinha, outro dava o arroz, outro dava o feijão. Os que ajudavam estão lá até hoje. A irmã Oride, Delaí, Clóvis, Creuma, que era cozinheira lá, Marlene. Então era todo mundo pegava junto, ninguém ficava de fora. Entendeu? Então, para mim foi fácil construir. A congregação de Boa Esperança, teve alguma história que marcou o senhor? Alguma história com algum membro? Não, membro para mim todo ele foi essencial. Tudo amigo, tudo pessoas que me procuravam em casa para levar para a obra, para trabalhar. Eu estava deitado, eu já sei, vem embora, está na hora. Joelson, ele vinha aqui e me cobrava, vamos embora. Então foi onde nós encontramos dificuldade de fazer. Mensagem para a igreja. Nesse pequeno relato sobre a história da Assembleia de Deus de Boa Esperança, pedimos que cada irmão entrevistado deixasse uma mensagem para toda a igreja. A mensagem que eu deixo é que nós temos que estar firme, forte, né? Continuando, porque muitos já passaram, por ali já foram, já estão na glória. Nós já estamos chegando, né, também, mas que vocês, os que estão, a igreja, o povo em geral, tem que se apegar com Jesus. Nós estamos chegando no fim, o certo é esse caminho, e temos que se apegar, deixar tudo e fazer a obra do Senhor. Olha, o que eu posso dizer com muita alegria do meu coração é que, na verdade, ali tem espaço ainda para acolher outras e outras pessoas que quiserem aceitar Jesus como Salvador. Eu sei o que tanto tem
espaço vazio dentro do templo, como há condição para se ampliar ainda mais e mais. Que fosse assim, segundo o pensamento e o desejo do meu coração, que aquilo ali enchesse e que viesse a ter condição de precisar até de ampliar mais o espaço, porque na verdade hoje o que eu mais sinto, como já falei com os irmãos antes de começar a entrevista, que o desejo do meu coração não é um templo, mas sim grandes números de pessoas que queira aceitar Jesus como Salvador e ter a certeza de um dia a entrada no céu pelas portas. Para que perseverem em oração, que tenha a fé como seu escudo, que não deixem de servir a Jesus em momento nenhum, que prevaleçam a fé de cada um, o ânimo, o desejo de cooperar nos cultos, porque isso é muito importante, a união do povo de Deus. Eu quero agradecer a Deus e deixar uma mensagem do Salmo 133, porque o Evangelho só cresce através da união, através do amor. E este amor ficou plantado na congregação, aleluia, de Boa Esperança. E ainda continua este amor, porque nós vivemos no Salmo 133. Ou com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A Igreja de Boa Esperança, ela sempre foi... essa Igreja de Boa Esperança, inclusive na visão, meu pai viu esse terreno aí, na visão. Meu pai uma vez chegou e falou assim, olha, o Senhor vai nos dar aquele terreno ali, a congregação vai ser naquele terreno ali. Uma palavra de Deus nos diz, né? A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E nós estamos vendo aí, né, o resultado de Boa Esperança. Agora nós vemos a igreja grande, bonita, né? Isso pra gente é um orgulho e é uma bênção nas nossas vidas, né? Eu sinto muito feliz de participar da Igreja de Boa Esperança. O que eu tenho para dizer para a Igreja de Boa Esperança, que eu sou muito agradecida a Jesus e a essa igreja. Porque é aqui que eu me converti, apesar que eu fui lá para São Gonçalo e tal, mas depois voltei, mas sempre nessa igreja, porque nem outra igreja lá eu não quis a igreja do mesmo campo, e eu tenho muita saudade dessa igreja, das irmãos, dos que estão aí, dos que foram. Sou muito agradecida a todos os irmãos da igreja, do que eu me lembro agora, irmão Jesué, irmã Angelina, irmão de Norá, irmão Demostênio, que já se foi, e outra, a irmã Eurides, que veio depois de mim, tem sido uma bênção na nossa vida. E eu sou muito agradecida a Jesus e a essa igreja, porque eu passei a viver depois que eu conheci essa igreja, o Jesus e depois essa igreja. E eu agradeço a Deus por essa igreja e peço muito a Deus, e digo a essa mocidade que estão aí ouvindo hoje essa palavra, que fiquem firmes com Jesus, porque Jesus é o supremo de tudo. E não vacile, agradeço a Deus todo dia pela salvação dos seus pais, e é o que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Jesus. A mensagem que eu tenho para dizer é que eu fiquei muito feliz de me converter ali. E ali eu ganhei tudo que eu não tinha, ganhei minha grande, bela salvação, que até hoje eu estou feliz com a minha salvação. E a mocidade que eu tenho que dizer para eles, que a mocidade, vocês fiquem nessa posição que vocês estão. Que vocês, para subir ao céu, vocês têm que descer ao chão. Se não descer ao chão, não sobe ao céu, que é o nosso joelho dobrado, para que Deus dê a confirmação para a nossa subida no céu. E que a mocidade fique nessa posição, que eles não venham nunca pensar mais lá fora não. Pensem em Deus e a casa, a santa casa que eles estão dentro, ali servindo ao nosso Deus, ao nosso Jesus que nos salvou, libertou. É ali que nós temos que ficar, só pensando ali, não no mundo lá fora, que o mundo acabou, o mundo não existe mais. Para nós não, existe o mundo para esses que estão lá, fazendo o que não pede. Agora para nós, para a mocidade, as irmãs, os irmãos, não tem mais mundo lá fora. É esse mundo que nós estamos, que é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o nosso Espírito Santo de Deus, que reina em nossa vida. É que nós devemos seguir o exemplo dos recabitas. Nunca desmanchar o pacto que fizemos com Deus,
se a família dos recabitas foram vitoriosos, porque eles guardaram um pacto 400 anos e diziam que não bebia vinho e não beberam o vinho mesmo, nunca se contaminaram. Então, pacto de fidelidade. E se nós quisermos, como igreja, sermos vencedores, nós temos que guardar o pacto da fidelidade, como diz a palavra de Deus no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é apenas um pequeno relato da história da Assembleia de Deus de Boa Esperança. Com certeza, há muito mais do que se contar. Aliás, são 44 anos de história, com muitas bênçãos e grandes vitórias. Parabéns, Igreja Assembleia de Deus, pelos seus 44 anos!